Em meio ao ritmo peculiar de uma vizinhança onde os muros das casas pareciam guardar tantos segredos quanto discussões sobre o volume da TV, viviam Ana e Pedro. Ela, uma artista com alma boêmia e pincéis manchados de tinta. Ele, um engenheiro, metódico com a vida organizada em planilhas e horários rigorosos. Seus encontros eram, em sua maioria, marcados por ruídos incômodos. O som alto do saxofone de Ana ecoando justamente quando Pedro tentava se concentrar em seus cálculos, ou o barulho da furadeira de Pedro invadindo a tranquilidade da tarde, de pintura de Ana. O primeiro conflito mais direto aconteceu por causa do cachorro de Ana, um vira-lata carismático chamado Picasso, que adorava explorar os jardins alheios. Uma manhã, Pedro encontrou Picasso cavando um buraco em seu recém-plantado canteiro de rosas. A troca de palavras foi acalorada, com Ana defendendo a natureza livre de seu companheiro e Pedro exasperado com o estrago. A partir desse dia, uma tensão palpável se instalou entre os dois, alimentada por olhares de soslaio e reclamações indiretas através do síndico do prédio. No entanto, a vida tem uma maneira curiosa de embaralhar as cartas. Um cano quebrado no apartamento de Ana exigiu uma intervenção urgente. Completamente perdida com a situação, ela hesitou antes de procurar o único vizinho que parecia ter alguma noção prática: Pedro. Para sua surpresa, ele não hesitou em ajudar. Com ferramentas e uma paciência inesperada, Pedro consertou o problema, enquanto Ana o observava em silêncio, pela primeira vez notando a concentração em seu rosto e a habilidade de suas mãos. Naquela tarde, um clima diferente pairou no ar. Ana ofereceu um café como agradecimento, e pela primeira vez, eles se sentaram à mesa um do outro sem a barreira da irritação. Descobriram que, apesar das diferenças gritantes, compartilhavam um humor ácido e uma paixão secreta por filmes antigos. A conversa fluiu, revelando camadas de suas personalidades que os ruídos cotidianos haviam obscurecido. Ana descobriu que por trás da fachada organizada de Pedro havia um homem sensível e até um pouco inseguro. Pedro, por sua vez, percebeu que a aparente desordem de Ana escondia uma mente criativa e uma alma profundamente gentil. Os desencontros, porém, não cessaram de imediato. Uma noite, Ana deu uma festa improvisada para celebrar a conclusão de uma tela. O som da música alta e as risadas dos convidados chegaram aos ouvidos de Pedro, que tentava dormir para uma importante reunião no dia seguinte. Irritado, ele subiu para reclamar, mas ao abrir a porta do apartamento de Ana, deparou-se com uma cena inesperada. Luzes coloridas piscando, pessoas dançando despreocupadamente e Ana, no meio de tudo, com um sorriso radiante no rosto. Por um instante, a raiva de Pedro se dissipou, substituída por uma curiosidade repentina. Ana o viu na porta e, com um gesto acolhedor, o convidou a entrar. Pedro hesitou por um momento, sentindo-se deslocado naquele ambiente vibrante. Mas algo no olhar convidativo de Ana o fez cruzar a soleira. Ele se viu em meio a um turbilhão de cores e sons, estranhamente atraído pela energia contagiante do lugar. Ana o apresentou a seus amigos e, para sua surpresa, Pedro começou a se sentir à vontade, até mesmo arriscando alguns passos de dança de forma desajeitada, o que rendeu boas risadas, inclusive de Ana. Naquela noite, entre taças de vinho e conversas animadas, uma nova faísca se acendeu entre eles. Pedro descobriu o prazer da espontaneidade e Ana percebeu a segurança que a presença de Pedro lhe transmitia. Ao final da festa, quando todos os convidados já haviam ido embora, Ana e Pedro se encontraram na varanda, observando as luzes da cidade. O silêncio não era mais carregado de tensão, mas sim de uma expectativa suave. A proximidade física se tornou inevitável. Ana se inclinou, roçando seus lábios nos dele de forma hesitante. O beijo que se seguiu foi lento, carregado da descoberta de uma nova intimidade. Seus corpos se aproximaram, buscando o calor um do outro,
como se finalmente encontrassem um encaixe perfeito. A tensão dos primeiros encontros se transformou em um desejo crescente, uma vontade de explorar o território desconhecido que se abria entre eles. Os dias seguintes foram marcados por encontros mais íntimos. As barreiras construídas por ruídos e desentendimentos começaram a ruir completamente. Descobriram o prazer de se tocar, de sentir a pele um do outro, de explorar os contornos de seus corpos com curiosidade e desejo. No apartamento de Ana, a arte e a música se misturavam com os sussurros e os gemidos de seus encontros apaixonados. No apartamento de Pedro, a organização impecável ganhava toques de cor com a presença de Ana, e o silêncio antes absoluto era agora preenchido por risos e conversas que se estendiam pela noite. Em uma dessas noites, após fazerem amor com uma intensidade que parecia selar de vez a conexão entre eles, Ana se aninhou nos braços de Pedro, sentindo o ritmo calmo de seu coração. Olhou para ele, admirando a serenidade em seu rosto adormecido, e percebeu que o que havia começado com conflitos e desencontros havia se transformado em algo muito mais profundo e significativo. Pedro, acordando com o toque suave dos dedos de Ana em seu rosto, a puxou para mais perto. Seus olhares se encontraram, carregados de uma ternura recém-descoberta. Naquele momento, em meio ao calor dos lençóis e à cumplicidade silenciosa, eles souberam que o acaso os havia colocado lado a lado não para se irritarem, mas para se encontrarem em um lugar inesperado. O amor, florescendo em meio aos ruídos e às diferenças de dois vizinhos que finalmente haviam aprendido a ouvir um ao outro, para além do barulho. E a paixão, que antes era apenas uma faísca em meio aos conflitos, agora ardia como uma chama intensa, iluminando o caminho de uma história que mal havia começado. E assim, os dias se transformaram em semanas, e as semanas em um emaranhado de momentos compartilhados. A casa de Ana, antes um santuário de caos criativo, começou a ter cantos arrumados por Pedro, pequenos focos de ordem que, para a surpresa de Ana, não a incomodavam. Pelo contrário, ela achava graça na forma como ele dobrava as toalhas ou organizava os pincéis por cor. O apartamento de Pedro, por sua vez, ganhou uma explosão de vida com as telas coloridas de Ana, penduradas nas paredes antes impecáveis, e o cheiro de tinta fresca, que agora se misturava ao aroma de café. Os conflitos, que antes eram fontes de irritação, agora se tornavam motivos para brincadeiras, e às vezes até pretextos para se aproximarem mais. Um dia, Pedro estava concentrado em uma planilha, os óculos na ponta do nariz, quando ouviu uma melodia errática vindo do apartamento de Ana. Era ela tentando tocar um violino que havia comprado por impulso. A princípio, ele sentiu a familiar pontada de frustração, mas em vez de reclamar, caminhou até a parede que dividia os apartamentos e deu 3 batidas leves. Momentos depois, a porta de Ana se abriu. "Problemas com a orquestra?" ele perguntou com um leve sorriso. Ana fez uma careta divertida. "Estou tentando, mas parece que o violino tem vida própria e não gosta muito de mim." Pedro a observou, notando a mancha de tinta azul no nariz dela e o cabelo preso de forma desgrenhada. Uma onda de carinho o invadiu. "Deixa eu tentar", ele disse, estendendo a mão para pegar o instrumento. Para a surpresa de Ana, Pedro sabia tocar. De forma desajeitada, mas com uma melodia familiar, ele tocou um trecho de uma canção antiga. Ana o observou, os olhos brilhando. Quem diria que o vizinho metódico guardava essa surpresa? Foi um momento simples, mas que selou ainda mais a conexão entre eles. Depois, entre risadas sobre a falta de talento musical de ambos, acabaram na cozinha, preparando um jantar improvisado que se estendeu até altas horas, com conversas sobre sonhos, medos e o futuro. A intimidade cresceu, não apenas nos toques e nos beijos, mas na forma como se olhavam, como se ouviam e como, pouco a pouco, revelavam suas vulnerabilidades mais profundas. Pedro,
acostumado a controlar cada aspecto da sua vida, se pegava pedindo a opinião de Ana sobre decisões de trabalho, ou apenas apreciando a forma como ela bagunçava seus planos com um convite inesperado para uma exposição de arte ou um passeio na beira do lago. Ana, que sempre prezou sua independência e sua liberdade, sentia um conforto inesperado na presença de Pedro. Ele era seu porto seguro, o único que conseguia acalmá-la quando a inspiração não vinha ou quando a frustração com o próprio trabalho a dominava. Ele a via por completo, com suas cores vibrantes e suas sombras, e não tentava mudá-la, apenas a amava. Uma noite, enquanto estavam deitados após um longo dia de trabalho, a luz suave do abajur iluminava o quarto. Ana traçou os contornos do rosto de Pedro com a ponta dos dedos. "Sabe", ela sussurrou. "No começo, eu te achava um chato, todo certinho e barulhento com suas reformas." Pedro riu, abraçando-a mais forte. "E eu achava você uma artista caótica e seu cachorro um terrorista de jardins." Eles riram juntos, lembrando os primeiros dias de irritação mútua. Aquele tempo parecia distante agora. O atrito inicial, as pequenas guerras silenciosas, tudo havia se dissolvido, dando lugar a uma cumplicidade que os surpreendia a cada dia. O que começou como conflito de vizinhança havia se transformado em uma paixão que incendiava seus dias e noites. Uma descoberta mútua que desafiava todas as suas expectativas. Mas o amor, mesmo o mais inesperado, também tem seus desafios. A rotina dos dois era tão diferente que, às vezes, chocava. Pedro tinha horários fixos, reuniões inadiáveis e um planejamento a longo prazo para tudo. Ana vivia no ritmo da inspiração, com madrugadas em claro pintando e manhãs tranquilas, sem compromissos. Houve um dia em que Pedro planejou uma viagem de fim de semana para um retiro de engenharia, e Ana, espontaneamente, decidiu acompanhá-lo. No entanto, na véspera, uma ideia para uma nova série de pinturas a atingiu com força. Ela se sentiu dividida. A paixão pela arte pulsava forte, mas o desejo de estar com Pedro também. "Eu sinto muito, Pedro", ela disse, a voz embargada pelo conflito interno. "Eu não posso ir. Essa ideia, eu preciso colocar para fora agora." Pedro sentiu um pingo de frustração. Ele havia se planejado para aquele fim de semana, imaginado os dois juntos, relaxando. No passado, isso teria sido motivo para uma discussão acalorada. Mas algo havia mudado neles. Ele se lembrou de como Ana o havia introduzido a um mundo de cores e sentimentos que ele sequer sabia que existia. Ele respeitava a paixão dela. Ele suspirou, mas o sorriso logo voltou aos lábios. "Tudo bem, Ana. Eu entendo. Sua arte é importante. Mas prometa que quando essa obra-prima estiver pronta, você vai me contar tudo sobre ela, cada pincelada." Ana o abraçou com força, aliviada. "Eu prometo. E na volta, você me conta todos os detalhes sobre a resistência dos materiais." Ele riu e a beijou com ternura. Um beijo que dizia: "Eu te vejo, eu te apoio." Naquele momento, eles entenderam que o amor não era sobre anular as diferenças, mas sobre celebrá-las, sobre encontrar um ponto de equilíbrio onde cada um pudesse ser quem realmente era, sem precisar se moldar ao outro. As barreiras entre seus apartamentos não existiam mais. Agora eram apenas um detalhe arquitetônico. As noites em que ele a ajudava a preparar telas, ou em que ela o ouvia falar sobre projetos complexos, eram a prova de que a conexão entre eles ia muito além do físico. Era um amor que os transformava, que os fazia descobrir novas partes de si mesmos através do olhar e da aceitação do outro. Eles se tornaram um refúgio, um para o outro. Nos momentos de dúvida, nas noites insones, ou na simples busca por um abraço. Eles sabiam que podiam contar com a presença um do outro. A vizinhança, antes palco de pequenas guerras, agora era testemunha de uma história de amor inusitada, que provava que às vezes
Os maiores desencontros são apenas o prelúdio para os encontros mais bonitos e apaixonados. Eles se perguntavam o que o futuro os reservava. Mais quadros na parede de Pedro? Mais planilhas no ateliê de Ana? Mais saxofone e furações em horários inoportunos? Uma coisa era certa. Não importava o caos ou a ordem, o barulho ou o silêncio, desde que pudessem enfrentar tudo juntos, porque no final das contas não eram apenas vizinhos apaixonados, mas cúmplices de uma aventura que havia apenas começado. Os meses que se seguiram foram uma dança constante entre os mundos de Ana e Pedro. Já não eram apenas vizinhos, eram parceiros em uma aventura de descoberta. As noites em que Pedro chegava exausto do trabalho e encontrava Ana com um vinho esperando e uma conversa sobre a última exposição que ela visitara, se tornaram o ponto alto do seu dia. Da mesma forma, Ana passou a apreciar os momentos em que Pedro explicava, com paciência, os meandros de um projeto de engenharia, descobrindo uma beleza inesperada na lógica e na precisão que antes a assustavam. Picasso, o cãozinho antes motivo de discórdia, agora era o elo mais fofo entre eles. Ele dividia seu tempo entre o jardim de Pedro, onde agora havia uma área especial para ele cavar sem estragar as rosas, e o ateliê de Ana, onde dormia tranquilamente sob o cheiro de tinta. Os conflitos diminuíram e se transformaram em charmosas manias. Pedro aprendia a ignorar o saxofone de Ana em horários pouco convencionais, e Ana, por sua vez, avisava Pedro com antecedência quando tinha uma ideia urgente que envolvia serras e martelos. A vizinhança, que antes observava a rivalidade entre os dois com curiosidade, agora presenciava a transformação. Comentários sussurrados no elevador sobre a nova harmonia entre o engenheiro certinho e a artista meio louca eram cada vez mais comuns. Eles haviam se tornado um exemplo de como diferenças podiam não apenas coexistir, mas florescer em algo belo. A intimidade entre Ana e Pedro não se limitava mais aos confortáveis abraços noturnos ou aos jantares improvisados. Eles começaram a se aprofundar nas camadas mais vulneráveis um do outro. Uma noite, Ana estava particularmente quieta. Pedro percebeu a sombra em seus olhos. "O que foi, amor?" ele perguntou, acariciando o cabelo dela. Ana hesitou, mas a confiança em Pedro era inabalável. "É o prazo da galeria. Estou com medo de não conseguir terminar a tempo. E se não gostarem do que eu fiz? E se eu não for boa o suficiente?" A voz dela mal era um sussurro. Pedro a virou para si, fazendo-a olhar em seus olhos. "Você é incrível, Ana. Sua paixão, seu talento, é algo que eu nunca vi em ninguém. Não se preocupe com o que os outros vão pensar. Preocupe-se em colocar sua alma nisso." Ele a beijou com uma doçura e segurança que a acalmou. Aquela noite, ele ficou ao lado dela no ateliê, em silêncio, apenas observando-a pintar, uma presença sólida que dissipava o medo. Poucas semanas depois, foi a vez de Pedro enfrentar seu próprio fantasma. Uma licitação importante para um projeto grande na empresa o deixava tenso. Ele, o homem do controle, estava se sentindo sobrecarregado. Ana percebeu sua quietude, a forma como ele passava horas no computador, a testa franzida. Ela se sentou ao lado dele, pegando sua mão. "Está tudo bem? Você parece distante." Pedro suspirou, tirando os óculos. "É o projeto, Ana. É enorme. Sinto que tudo depende disso. E se eu falhar? É tanta responsabilidade." Ele, que sempre se mostrou tão resoluto, agora revelava sua insegurança. Ana sorriu suavemente, apertando a mão dele. "Você é o homem mais inteligente e competente que eu conheço. E mesmo que você tropece, eu vou estar aqui. Para te levantar, para te dar um chute na bunda, o que for preciso. Mas você não está sozinho nessa." A leveza em sua voz e o calor de sua mão o acalmaram. Ele se sentiu visto, compreendido, e a pressão em seus ombros diminuiu.
Eles descobriram que o amor não era apenas a paixão ardente que os unia, mas a capacidade de segurar a mão um do outro nos momentos de fraqueza, de ser a rocha quando o outro se sentia desmoronar. O atrito inicial entre vizinhos havia sido apenas a camada superficial de uma conexão que, ao ser raspada, revelou uma profundidade que eles jamais teriam imaginado. Com o tempo, a ideia de 2 apartamentos separados começou a parecer estranha. Eles passavam a maior parte do tempo juntos, dividindo refeições, risadas, silêncios e, claro, o quarto. A fusão de seus mundos não era perfeita, mas era real. As tintas de Ana se misturavam às canetas técnicas de Pedro em uma gaveta compartilhada, e as planilhas dele, vez ou outra, apareciam sob os rascunhos de Ana. Eles aprenderam a se comunicar de novas formas, a ler os sinais um do outro. Um olhar, um suspiro, um leve toque na mão. Aqueles que antes eram rivais de porta agora eram cúmplices em cada detalhe da vida. A paixão continuava a arder, renovada a cada nova descoberta sobre o outro, a cada vulnerabilidade compartilhada, a cada risada que ecoava pelos apartamentos. Um dia, enquanto arrumavam a bagunça de uma noite de pintura, que Pedro, para o próprio espanto, havia adorado ajudar a limpar, Ana olhou para ele, o pincel sujo ainda na mão. Sabe, você é o caos organizado da minha vida, Pedro. Ele a abraçou, sujando-se um pouco de tinta, e beijou o topo da cabeça dela. E você, Ana, é a bagunça mais linda que eu já tive a sorte de encontrar. O amor entre eles não era perfeito, nem silencioso, nem sempre previsível. Era um amor barulhento, vibrante, cheio de contrastes, moldado pelos conflitos iniciais e aprofundado pelos desencontros superados. Era de muitas formas a própria essência da vida, imperfeita, mas infinitamente bela e real. Eles não sabiam o que o futuro lhes reservava, mas uma coisa era certa: não importa quantos novos desafios surgissem ou quantos ruídos se fizessem presentes, eles os enfrentariam juntos lado a lado, vizinhos que se tornaram amantes e, finalmente, lar um para o outro. E, no fim das contas, a mais bela obra de arte que eles haviam criado juntos era a própria história de amor. Se este conteúdo tocou você de alguma forma ou trouxe uma nova perspectiva, não esqueça de curtir o vídeo. Inscreva-se no canal para receber mais histórias intensas, reflexões profundas e narrativas que exploram o lado mais humano das emoções. Ative o sininho para não perder nenhuma atualização e compartilhe com quem você sabe que vai se identificar.